Bem-vindos e bem-vindas a mais um Divã de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. E eu tenho o prazer de estar falando hoje com o Paulo da Torque. E Paulo, você estava me contando aqui, na verdade você não estava me contando, você estava me contando sobre a sua relação com a mãe dos teus filhos, que também é tua sócia, né, na empresa, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Sim. Como que começou? Você é músico de formação, não? Sim. Primeiramente, Facundo, obrigado pelo Desculpa, já te enfiei logo sem... Eu sou muito mal educado. Às vezes eu começo falando e... Não tem problema. Esqueço então, das apresentações. Agradeço a oportunidade eu que agradeço. de a gente estar apresentando a Torque aqui para vocês. É um espaço, né, legal. Eu comecei a tocar... A gente sempre começa, normalmente, o pessoal começa com violão, né? Uhum. Então comecei a fazer aula de violão, porque meu intuito era tocar guitarra. Queria tocar guitarra, ter banda, aquela coisa toda, né? Você chegou a ter banda, não? Então, hoje eu tenho. Hoje você tem a sua. Mas é a banda que começou lá 30 anos atrás, né? E hoje a gente tem a mesma formação do mesmo pessoal. Conseguimos reunir, né? E você se reúne uma vez por semana uma pra vez, ensaiar? todo sábado a gente ensaia. O ensaio para nós é assim, é a válvula de escape, aquela coisa que todo mundo já é casado, todo mundo é profissional em alguma área. Então a banda ficou realmente aquela coisa de descontração, né? Mas vocês não se apresentam publicamente? Sim, de vez em shows, esse ano teve, em julho, em novembro. Mas assim, não é uma coisa que a gente sai correndo atrás de shows, coisa porque, né, não vai vir dinheiro daí e é desgastante. Tem que levar todo o equipamento, né? Entendi. Então aí eu comecei de cedo, querer tocar um instrumento, fui aprendendo e aí eu comecei a conhecer o pessoal e fui chamado para trabalhar numa loja de instrumentos musicais. Onde que ela ficava? Em Mogi mesmo. Ah, em Mogi mesmo. Aí lá foi onde despertou a vontade de mexer nos instrumentos e de começar a consertar, para aumentar minhas vendas. E na loja você era só vendedor? Só vendedor. Eu era comissionado, tinha um salário e tinha minha comissão normal. E você percebia que afinando os instrumentos, eles você aumentava a venda? Isso. Aí eu comecei a perceber isso, que eu deixava o instrumento regulado, bonitinho, eu vendia. Aí eu vendia. Eu falei, poxa, porque todos os instrumentos que vêm da fábrica, eles vêm desregulados. Eles só montam, colocam as cordas e já, né, encaixa e vai embora. Então precisa desse trato fino. E eu percebi que precisava disso e aumentou muito minhas vendas. E como que, para quem está nos ouvindo aqui e não tem muita familiaridade com o mundo da música, o que é afinar um instrumento? Bom, primeiro a afinação em si é colocar as cordas nas notas certas, mas... Isso tudo você faz por ouvido, né? Hoje você tem as tecnologias, tem os afinadores, tem várias formas para te guiar isso, né? No celular, um aplicativo de afinador é fácil, né? A questão é a regulagem desse instrumento. A regulagem, ela vai fazer com que as peças, que a gente tem um rastilho, pestana, onde as cordas ficam apoiadas, né? O braço, normalmente, dentro do braço, ele tem um tensor. É uma barra de ferro que você regula para ela fazer o movimento contrário das cordas. As cordas puxam o braço para cima e aí ele fica torto. Então você vai dar essa compensada. Então toda essa regulagem para que as cordas fiquem mais próximo ali da escala e você tenha uma tocabilidade mais confortável, né, mais gostosa para tocar, a corda não fica dura. Porque acontece com muitas pessoas quando pegam um instrumento desregulado e aí acha muito pesado, muito duro. Aí o que acontece? Isso aqui não é para mim. Desiste. Então tem muitos casos que eu ouvi falar, pessoas que desistem de tocar porque acham muito duro, não tem essa informação que precisa fazer uma regulagem, que dá para ele para melhorar bem, né? Então a gente está sempre mostrando, sempre falando, batendo nessa tecla que é a importância da regulagem do instrumento. E você sempre precisa de um profissional para fazer isso ou um músico consegue fazer isso? Não, dificilmente. O músico... Eu até falo que o músico, ele vai se empenhar, ele vai focar muito na questão do estudo. Toma muito tempo, né? Um músico você precisa sabe, de muitas horas, né? Ali. Então, se ele for focar e for começar a olhar para o lado de regulagem, tudo, ele vai, né? E tem muitos detalhes para fazer. Uma regulagem, lixar, moldar uma peça nova... tem a questão dos trastes, então precisa ser um profissional.
tá? Um profissional qualificado para fazer um trabalho certo. Tem músicos que vão até mim apenas para trocar as cordas. Eu falei, não tem nem tempo. Ele fala, eu não tenho nem tempo nem de trocar as cordas do meu instrumento. Mas o cara tem 6, 7 instrumentos. Uhum. Aí ele vai e troca, porque a gente tem todo jeito na hora de trocar, de fazer uma limpeza, de hidratar a madeira. Tem várias coisas que vão ajudar. Depois ele já pega pronto, tudo já. E você consegue construir um instrumento? Sim, eu consigo construir, né? Tem encomendas, às vezes o pessoal pede para a gente construir esses instrumentos. Eu participei em 2015 de um evento que foi dentro da fábrica da Tajima. Uhum. Foram 16 luthiers construindo seu próprio violão. Então a gente fez do zero. Isso foi um professor... Do zero. Da escolha da madeira, laminar a madeira. Todinho. Isso veio um luthier, um americano, que é o Robert O'Brien, e ele veio para dar esse treinamento para nós. Mas com toda a estrutura que a Tajima, com parceria com Makita 3M, várias empresas que fizeram esse evento, um evento grande, né? Então a gente construiu do zero. Cortar madeira bruta, começou a moldar e faz braço e começa a fazer tampa. Nós ficamos lá 10 dias. E cada instrumento deve ter uma personalidade diferente, né? Porque eu acho que o luthier se expressa através da sonoridade daquele instrumento. E cada madeira mesmo, que eu selecionei as madeiras que eu ia fazer o meu, cada um selecionou. E cada uma, principalmente a madeira do tampo, ela tem uma densidade diferente da outra, ela é cortada de outra parte, mesmo sendo a mesma madeira, né? Mesmo tipo de madeira, mas ela tem uns cortes em outras partes da árvore. E aí tem umas que ficavam mais duras, outras ficavam mais maleáveis, então cada um ia ter que ir trabalhando a sua. Não era um padrão. Pode cortar tudo assim, pode afinar assim, nessa medida que dá certo, não. E uma por uma, o nosso professor ia lá, o Robert, ele media, aí tinha um aparelho para medir. Tá ficando legal, não tá? Continua. Opa, para aqui. E aí cada um tem uma sonoridade próxima, mas com características, né? Uma mais aguda, uma mais grave, umas coisas diferenciadas. Aí a mão do luthier também que acabou. E deve ser muito, muito interessante, né? Quando o luthier, ele também é um músico, então ele vai construir um instrumento que depois ele vai usar para se expressar, né? Exatamente. Para tocar. Deve ser muito louco, né? O luthier, ele vem dessa questão, ele já toca, né? Então ele sente a necessidade. Só que o luthier, a pessoa que se forma luthier, aí a gente vai entrar já no assunto das franquias, né, do treinamento, ele tem uma paixão, uma coisa que vem dentro dele, gosta de mexer com ferramentas, então ele vai por esse lado. Então o luthier já tem um pouco de conhecimento. Claro, não precisa ser um músico profissional, aquela coisa. Ele já tem um pouco de conhecimento ali, tocar as cordas e afinar, ele consegue facilmente se tornar um ótimo luthier, tendo um bom treinamento, tudo. Porque ele já tá com aquela gana dentro dele, gosta mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que gostava, né, quando eu era pequeno, de mexer, de desmontar, até uns carrinhos, os brinquedos, desmontar carrinho e tudo, né? Quando eu comprei a primeira guitarra, como eu queria ser guitarrista, hoje eu sou baixista. Eu queria ser guitarrista. Eu comprei uma primeira guitarra, o que eu fiz? A guitarra desmontei inteirinha. Tudo pra ver como é que funciona, inteira. Desmontei, tirei parafuso, coloquei tudo bonitinho assim, falei, como é que funciona isso? Já era a tua vocação. Então, eu sempre quis esse interesse, então eu já comecei a mexer. E as pessoas que estão no meio da música e têm esse sonho de trabalhar com luthieria, né? Então eles vêm pra gente, os nossos franqueados, eles têm essa idealização, nossa, eu quero trabalhar com isso para fazer a felicidade de outros músicos, ver no olhar do músico, quando ele pega um instrumento diferenciado, regulado, tudo. Então é muito legal ensinar isso também, dar esse treinamento. Isso é muito legal, né? Porque você começa... Vamos avançar um pouquinho no tempo, depois a gente volta. Tá. Você monta a Torque tem quantos anos? 15?
Não, é 2003, né? 22 anos. 22 anos. 22 Então você tem a Torque e agora você começou. Há quanto tempo que você começou com o modelo de franquia? Foi 2016. 2016 você começou a franquear. Só que você manda, dependendo do tamanho da cidade, né? Você pode ter uma loja ou você pode ter Isso. uma mala de instrumentos e o treinamento para aquela pessoa reparar Exatamente. e afinar instrumentos musicais, né? Isso, é. E a mala é uma mala que que tem todos os instrumentos, o ferramental, Sim. para que essa pessoa consiga dar assistência técnica em instrumentos de corda ou qualquer instrumento? Todos os instrumentos de corda, tirando o piano, né? Que é a parte, né? Então foi assim, em 2016 eu ainda era casado com a Márcia, e ela sempre trabalhando na questão de desenvolvimento e fazendo cursos, né, para parceria com o Sebrae também. E ela fazia desenvolvimento de quê? Ela já trabalhava como vendedora em grandes parques, né? E aí, quando ela saiu, ela começou a fazer cursos, imersões para aprender mais, desenvolver trabalhos e aí direcionando para franquia. Como que vamos franquear? Ela teve a ideia de formar uma franquia. Da Torque. Da Torque. Então ela veio, aquela inspiração, aquela coisa, falou, não, quero montar para a gente ensinar as pessoas a trabalharem e crescer com isso. Então ela foi atrás e saber tudo como que desenvolve uma franquia. E aí a gente começou a trabalhar nisso para desenvolver e dar esse treinamento. Então a franquia Torque, que a gente fala que é a home-based, é um case bem reforçado, que o franqueado possa ir a qualquer lugar. Dentro dele consegue acomodar todas as ferramentas que ele vai executar o trabalho. Eu não digo todas que a gente fornece, porque nem cabe no case. É muita ferramenta que vai. Mas conforme ele sabe qual o serviço que ele vai executar, ele já monta ali o kit e vai na casa da pessoa. Ele pode trabalhar atendendo dentro da escola de música, numa loja, fazendo parceria, que a gente faz as parcerias com eles, né? Então ele fica lá 1, 2 dias da semana naquela loja. Isso vai atrair a atenção do público para a loja. Também em questão das escolas de música, né? Igreja, também vai até a igreja. A igreja hoje deve ser um grande cliente, né, de vocês. O percentual maior de clientes é de igreja. Tem muitas igrejas que têm instrumentos, né? Aquelas de sopro que a gente não mexe, mas o restante tudo são instrumentos que são clientes que a gente consegue atender. E aí, o treinamento, que eu faço um treinamento presencial de alguns dias, pelo menos 5 a 7 dias tem que ter presencial, porque depois eu disponibilizo os nossos cursos também online para reforçar o aprendizado. E o contato direto, eu falo que é 24 horas, contato comigo para qualquer dúvida, tá sempre em cima, né? Ô Paulo, e para você conseguir ser um franqueado da Torque, você tem que ser músico? Porque não dá para uma pessoa como eu, assim, que nunca teve qualquer contato com a música, ou pelo menos com a parte, com o instrumento musical, de repente passa pela minha cabeça, eu quero abrir uma franquia da Torque. Dá? Não dá, né? A gente pede assim, um mínimo de contato com o instrumento, para você ter, pelo menos, você saber afinar, para poder testar. Porque senão você vai testar na hora, você tem que ter uma noção de que, poxa, fiz legal, essa regulagem está bacana, o músico vai testar e tudo. É um mínimo, não precisa muito, não precisa tocar muito, mas aquele contato, saber dedilhar umas notas para que possa você ter a noção de, opa, aqui tá legal, olhar. O restante, o treinamento, eu passo tudo. Eu vou moldar você como luthier, tá? Então a gente pede bem o básico. Até você fala, nossa, eu não toco nada. Se você fizer um mês de aula para ter esse contato com o violão, já é suficiente. Já você já vai ter, já vai conseguir saber as partes do violão, que é. Porque no treinamento eu vou repassar tudo isso, todas as partes de violão, de guitarra, como é construído, como que funciona a parte elétrica da guitarra. Isso vai ser tudo no treinamento, eu vou moldar dessa forma. Mas é só questão dessa pequena afinidade com o instrumento. Então, qualquer pessoa pode... Tem luthier que não toca nada. Eu já vi também luthier de gaita, que eles não tocam gaita. Ele tem um aparelhinho para testar e tudo. Então, não precisa a gente ficar limitado nessa questão dele ser
Só que os nossos franqueados, eles já tocam em igreja, tudo, então já tem essa gana, Já tem essa formação, isso já né? atrai, né? É uma tendência, eles já têm, alguns nossos franqueados já mexiam com ferramentas, tem 2 dos meus franqueados que eles adoram desenvolver ferramenta nova e Que fazer legal. uns moldes. E é rentável você ser luthier hoje, em média, assim, se você tivesse que dar um chute, quanto que fica no bolso do empreendedor que está abrindo uma franquia da Torque hoje? Então, nossa franquia hoje, ela coloca de 5 a 8 mil de rendimento, né? De resultado. Resultado, tá? Ele trabalhando sozinho, período normal por dia, né? Trabalhando aí de 8 a 10 horas, conseguindo, né? Conciliar. Porque eu tenho franqueados que trabalham meio período. Eu tenho um franqueado que ele dá aula na ETEC e o outro período ele trabalha com isso, né? Ele tem cliente para agenda para 3 meses. E se ele tiver mais funcionários? Aí aumenta mais. Aí ele consegue ter um fluxo, porque esse franqueado nosso, ele até pede, às vezes assim, ó, segura meu marketing e tudo que eu não dou conta. Vai devagar. Porque se a gente acelerar, ele vai ter resultado, vai ter muita Mas isso demanda. é proporcional? Se o cara tiver, por exemplo, 3 funcionários, ele aumenta esses vencimentos proporcionalmente? Sim, porque aí a gente vai aumentar a forma de marketing para aumentar a demanda. Vai ter mais pessoas levando para ele consegue atender com mais rapidez, mais eficiência, e aí vai girando. Que nem o nosso modelo, a nossa sede na loja, eu tenho os meus 3 colaboradores, então a gente tem toda uma sequência setorizado. Então ele flui rápido, né? Serviços que a gente faz regulagem de 2, 3 dias para entrega. Um tempo atrás, quando eu era sozinho, era 1 semana, 10 dias que demora, né? Então, porque tem também essa questão que luthier, um tempo atrás, quando eu via isso, o luthier demora. Ah, não, meu violão tá lá faz 6... O pessoal falava, nossa, deixei meu rapaz lá para mexer, tá 6 meses lá. Como assim 6 meses? 6 meses dava para ter feito um violão do zero fácil, entendeu? Então, Entendi. a gente foi aumentando essa forma para poder entregar, porque tem muitos músicos que precisam do instrumento logo. Então tem Lógico, cliente é um lá, instrumento de trabalho dele, né? tem cliente que vai lá, poxa, chegar uma quarta-feira, quinta-feira, pô, você consegue fazer pro sábado? A gente consegue porque nós temos uma forma de trabalhar, né? Então, o nossos franqueados, o outro passo dele seria abrir uma loja igual a gente, modelo, que aí também ele pode entrar fazendo pintura, com cabine de pintura e atender pintura, porque já sobe mais o nível de ganho e atendimento. Isso que a gente faz na sede. Então, eles trazem para a gente fazer a pintura lá. Então, ao momento que eles quiserem aumentar esse fluxo, aí coloca no segundo passo Entra a com esse pintura. módulo, né? Isso, esse módulo. E hoje em dia vocês só fazem manutenção em instrumentos de corda? Isso. Sopro e percussão, não? Não, sopro e percussão não. Aí a gente tem parceiros que a gente indica, porque o nosso intuito sempre é ajudar o músico. Então a gente tem eu tenho parceiros para sopro, eu tenho parceiros para sanfona, que é difícil também, né? Deve ser um instrumento difícil de então preparar. a gente cerca de profissionais amigos para a gente poder indicar e não deixar ninguém na mão, né? Sem esse amparo, né? Entendi. E aí nós fazemos lá todos os instrumentos tradicionais, né? Violão, guitarra, baixo, cavaquinho, viola, e aí os eruditos, que é entre os violinos, viola de arco, baixo, e aí tem um diferencial também da nossa franquia, que a gente vai atender, por exemplo, licitação. Aquele projeto Guri, a gente faz manutenção para eles, fizemos manutenção para o SESI também, que eles têm mais de 200 instrumentos eruditos. Aí na pandemia ficou parado todo aquele tempo. Quando foi voltar, estava tudo embolorado, as cordas velhas. Então a gente foi lá. E esse diferencial é legal porque nós vamos até o local fazer. Imagina eles ter que tirar um instrumento de lá, tem que fazer nota, um monte de coisa. É uma burocracia, né? Só que a gente falou, não, nós vamos aí. Tem um espaço? Tem um espaço. Então, case com as ferramentas e ficamos lá, semana inteira fazendo.
todos os instrumentos dele. Então, isso é legal. E aí você, músico, começa a consertar... Você começou a consertar seus próprios... afinar. Sim. E você começou a fazer nos seus próprios instrumentos. E quando que você se deu conta que você tinha um negócio? Na realidade, eu comecei fazendo os da loja, né? Aham. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a regular os instrumentos da loja e comecei a vender. E a história, né, o pessoal começou a comentar que eu estava regulando, que eu estava fazendo instrumentos. Começou a vir... Mas você aprendeu como isso? A regular os instrumentos? Aí, na época, a gente não tinha a facilidade que tem hoje, né? Internet, abre-se vídeo. Então, eu fui conversando com pessoas que mexiam. Na cidade de Mogi, tinha um luthier bem antigo, já falecido, tudo, mas ele era referência. E ele teve derrame e tudo. Então, eu consegui um contato e falando e pegando algumas dicas, né? Uhum. E até o dono da loja que eu trabalhava, ele também, guitarrista, então ele falava alguma coisa que ele sabia. A gente vai juntando informação aqui e o resto é aquela coisa, vai mexendo. Acerto, erro e vai melhorando, né? Então, os clientes começaram a trazer instrumentos deles próprios para fazer. Fiquei sabendo que você arruma, você faz... troca corda, faz elétrica. Aí eu comecei a fazer. Até elétrica você já começou a fazer? Aí eu comecei a fazer elétrica. Eu tinha um livro grosso, eu acho que eu tenho até hoje, que ele ensina um monte de coisa, bem antigo. Eu falei, nossa, comecei a buscar isso, né? E aí vou testando aqui, né? Abrindo os novos, vendo como é que é, assim que funciona e tal. E aí o que aconteceu? Eu fiquei muito fora da venda. Eu comecei a trabalhar e fazer para os outros. Cada vez mais na parte técnica. E aí eu falei, nossa, aí na hora de receber o salário, eu falei, ixi, tem uma coisa errada. Aí o pessoal, os vendedores, ganhando a média normal, e eu falei, puxa vida, eu não tô ganhando, não tá legal, né? Fui conversar com o dono da loja, ele falou, eu não tenho o que fazer, não posso fazer nada, né? Tá tendo demanda, tudo. Aí, mas aquilo lá, nossa, me encantou, sabe? Quando eu falei, é isso aqui que eu quero fazer, é de dentro, não quero ser vendedor, quero ser um luthier, né? Aí eu abri mão, cheguei para ele e falei, não quero mais trabalhar aqui, preciso que você me mande embora, que eu vou abrir uma luthieria, vou trabalhar com isso, né? Aí ele mandou, eu comprei minhas primeiras ferramentas, furadeira, chaves e tal, e aluguei um ponto. Falei, aqui eu vou. E tinha uma listinha que eu fiz de clientes. Que já tinham afinado. Que eu já tinha feito trabalho na loja. Fiz uma listinha e tal. A gente tinha o quê? Só a lista telefônica para sair ligando, né? Então, aí fui ligando para eles, falou, tô trabalhando aqui e tal. Primeiro, o ponto que eu aluguei foi num prédio, um 3º andar. Não tinha elevador, era escada. Fiquei um tempo lá. E aí eu percebi a dificuldade das pessoas levarem instrumento. Depois eu fui para um térreo. E aí começou a pessoa falar, começou a crescer. Um foi passando para o outro. Entendeu? E aí fui crescendo. Meu pai, aposentado, tudo, queria trabalhar alguma coisa. Eu falei, vem me ajudar. Ajuda aqui, uma coisinha, faz, lixa, tudo. Ele gostava sempre de ajudar, né? Nunca foi a área dele, mas... Ele fazia o quê? Eu colocava ele para lixar alguma coisa. Não, o que ele fazia antes de trabalhar ele com era você? Serralheiro. Serralheiro. Aí, depois de aposentado... Já tem alguma coisa na família, né? Inclusive, assim, eu fui pesquisar na família, só o avô da minha mãe, que era marceneiro. Mas ninguém na família mexia com madeira. Meu pai mexia, mas tudo com ferro, com aço. ferro, mas de madeira nunca. E minha mãe falou, nossa, meu avô era um ótimo, tremendo marceneiro. Que demais, aí eu falei, cara. Caramba, deve ter herdado aí dele, porque ninguém puxou para esse lado, nem para música, meus parentes, primos, ninguém foi para música e nem para manutenção. E aí você começou a fazer, né, a consertar os... Hoje a Torque faz que tipo de serviço? Conserto? Nós fazemos a restauração completa, se necessário. Mesmo que chegue um instrumento completamente destruído, passou um carro por cima, você consegue recuperar? Chega um instrumento dessa forma para nós, já chegou. Instrumentos de acidente, inclusive, que caiu, ou o carro acidentou, né, quebrou, alguma caixa caiu dentro do porta-mala, enfim, vários acontecimentos. Até violão de
que tomou um facão do irmão. Jura? Foi. Numa briga? Numa briga. O cara se defendeu com o violão, aí fez um rasgo no violão assim. Caraca! É muita história. E aí tem formas de restaurar todos eles. Todos eles a gente desmonta. Tem que... Só que aí entra o quê? O valor, a história do instrumento para a pessoa. Porque o valor em si, ele passa 2 vezes o valor de um instrumento. Uhum. Então, mas aí é coisa que a pessoa... Tem instrumentos de marca antiga, que tem o Tonante, ou o Rei dos Violões, que é muito antiga, não tem muito valor no mercado. Uhum. Mas tem madeiramento bom. E fizemos manutenção de orçamentos bem altos, mas fazer tudo, refazer, colar novamente, estruturar, e fica lindo. Daí você faz desde restauração até afinação, o que for. Isso, ele começa num processo, digamos que ele chega num estado que ele caiu, desmontou, né? Mas isso o franqueado não consegue fazer. Faz, só que o trabalho da pintura ele tem que trazer para mim. Então Por que a pintura tem que ser contigo? Porque muito difícil? Porque eu tenho a cabine de pintura própria. Fazer uma cabine de pintura e o que você utiliza para pintar, de máscaras e tudo, e estufa e exaustores. Então os franqueados, eles estão preferindo levar para mim, porque eu cobro um valor diferenciado para eles ganham em cima e depois eles montam. Entendi. Na realidade, eles preparam o instrumento quando tem colagem, eu faço a pintura, eles pegam e terminam. Então entendi. eles têm todo esse processo. Eles terceirizam esse serviço para você. Terceirizado. E aí eu coloco um preço diferenciado e eles ganham em cima até da pintura, como o serviço de finalização, que eles já sabem fazer. E é uma das partes, você estava me contando que é uma das partes que você mais gosta de fazer, né? Que você ainda gosta de meter a mão na massa. Eu gosto, porque eu terceirizava a pintura quando eu comecei. Eu tinha que levar para um rapaz, era longe para fazer. Às vezes se dava algum problema para refazer, tinha que levar, enfim. Era caro. E aí eu falei, poxa, eu preciso aprender a pintar. E aí apareceu um curso para fazer dentro da Saierlac, que é lá no Cajamar, uma marca de verniz, de tinta, verniz Saierlac. Hoje é Renner. Né? Tintas Renner. E aí dentro da fábrica eles disponibilizaram um curso para... Luthiers? Não, para marceneiro. E aí eu me enfiei no meio. Vou fazer esse curso. Foi 2 dias. Eu fiquei lá em Cajamar e tudo que técnica que eles ensinaram lá, dá para usar tranquilamente. Porque é técnica de pintura em madeira. Eu falei, eu vou usar. E conversando com um monte de profissional lá, não tinha nenhum luthier. Falei, legal, eu queria saber mais. E utilizo ainda a marca desde de tinta até hoje, as técnicas, e me ajudou demais isso. Cara, você deve aprender as coisas muito rapidamente, né? Sim. Pô, 2 dias para aprender, e eu imagino que seja complicadíssimo aprender a mexer a pintar um instrumento. Na realidade, quando eu fui fazer o curso, eu já tinha as técnicas próprias de pintura, como manejar, utilizar compressor, cabine. Eu já estava fazendo vários testes fazendo isso. Eu fui para lá para aquela aprimorada para saber tipo de tinta, as técnicas de fazer um craquelado, uma forma que eles faziam diferentes, outras pinturas. Então fui para dar essa refinada. Essa refinada. Então foi muito bom por causa disso. Mas eu fui aprendendo também na raça, né? Cara, polimento. Que coisa louca, né? E aí você consegue, de uma afinação até a restauração completa, você consegue dar conta do instrumento. Isso, porque nesse curso que eu falei para você, da construção do instrumento completo que a gente fez lá na Tajima, me deu todo o know-how e toda a segurança para eu abrir um instrumento. Então, se chega um instrumento aqui, eu preciso abrir ele para... reestruturar a parte interna primeiro, a gente vem reestruturando a parte interna para fechar e partir para o externo, depois para o acabamento. E cara, e se chega, sei lá, uma Stratocaster da década de 50 na tua mão, você mexe nela igual? Sim, tranquilamente. Com cuidado, que é o mesmo cuidado para qualquer instrumento. A gente tem que ter o cuidado, porque pode ser uma guitarra de 50 mil, pode ser uma guitarra de R$500. Entendi. A gente Qual foi o instrumento mais caro que você já pegou? Pra cuidar. Olha, eu já peguei um violino Stradivarius. Um Stradivarius? Stradivarius. Esse eu fiquei com medo. Quanto que valia? Nossa, o último que foi leiloado, que eu lembro, eu acho que
Aí foi uns 3 milhões, eu acho. Conta Não pra quem lembro, tá ouvindo o que é um Stradivarius, que é uma lenda, né? Dentro É dos um instrumentos. violino italiano, né? Uhum. E Feito por um luthier chamado isso, Stradivarius. E Stradivarius, quantas né? peças foram construídas por ele? Aí, exatamente, eu não tenho essa informação, Mas mas não muitas não também, muitas, né? Não porque tem é muito muitos no raro, mundo, né? Muito é raro. muito raro. Então chegou uma família de japoneses, né? Com o rapaz, a mãe, a tia, tudo, e chegaram com o instrumento numa sacola de papel, sacola de roupa de shopping, né? Uhum. Aí eu vi que ele tava nesse estado, ele tava descolado, meio que desmontado, tudo. Mas eles sabiam Nossa. que eram Stradivarius? Então, aí eu vi esse violino, aí eu perguntei, qual é a história desse instrumento? E era do avô, que o avô veio, né, do Japão para o Brasil, mas ele viajava muito, então ele falou que ele comprou lá na Itália. Aí eu olhei o selo, mandei uma foto para um professor, um luthier renomado, que mexe com isso. E aí ele falou, rapaz, esse instrumento aí Você tá com é o Stradivarius tal, na mão. hein? E Porque tem muita falsificação, tal. Então eu mandei algumas fotos de algumas partes que ele conhece, esse tem muita professor... falsificação de Stradivarius? Tem gente que faz. Não é falsificação, talvez, querendo fazer um modelo, né? De recriar, alguns E o que luthiers ele fazer tem um de modelo. especial? É um timbre? O que é que ele tem? Ele tem formas de cortes diferentes que eles fazem, que é característico dele. A madeira também que se usava. Então tem algumas Qual que é a características madeira que normalmente se que usava? eles têm um abeto, tem madeiras ali pro espelho, que é o ébano. Então tem a forma do verniz também, como que eles faziam verniz caseiro. O verniz ficava esquentando lá na água. E tem vários processos aí que são... Então quem conhece vai nesses detalhes. Aí esse violino... Que ele foi fabricado em que século? Ele estava datado 1822, se não me engano. E os Stradivarius são mais ou menos do século XIX, né? E aí parou esse violino na tua mão. Aí eu peguei e falei para ele, falei assim, você sabe o valor que tem esse violino? Ele falou, não, a gente sabemos que vem da família, tudo. Não sabia exatamente o valor, porque não ia atrás. Sabia que é caro. Mas sabiam né? que era um Stradivarius. Aí eu falei, eu vou colar, eu vou remontar ele, só que eu não vou mexer na estética dele, eu não vou lixar, eu não vou fazer nada, ele vai ficar assim, tá? Não pode, só limpei, tava sujo, limpei bonitinho, coloquei, falei, eu aconselho a ter um estojo bonitinho, tal, para guardar, falando, esse aqui não sai da família, esse aqui, né? Então, falei, tá bom. Aí fiz vídeo e tudo. Esse vídeo eu publiquei depois que eu entreguei, né? Com medo de alguém vai lá, cadê o Stradivarius? Foi assim, o mais caro que eu peguei. No mais, sempre tem guitarras Gibson, eu peguei uma Ibanez, que é do Steve Vai, que é uma comemoração, colocou o nome da esposa dele, então ele fez um instrumento assim. Que era dele mesmo? Ele desenhou o modelo, fez o nome e tal. Entendi. E aí virou série. E é uma guitarra de 50 mil. E aí ele comprou, cliente nosso antigo e tal. E, quero que você regula ela, acabei de comprar. Aí a gente regulou, deixou bonitinho, pronto. Então, esse tipo de instrumento eu não gosto de ficar muito tempo lá. Eu quero já fazer rápido. Eu passo na frente, deixo os outros, ou os meninos vão fazendo o processo. Quando é muito caro, eu mexo. Porque no final das contas não é muito saudável, né? Por conta de segurança até, né? E tem os clientes que são antigos, no caso dessa Ibanez, ele quer que eu faça. Você que vai fazer? Sabe, tem aquela questão de... Lógico. É a tua mão que tá ali, né? Você que vai mais pôr a mão. caro. Não, esse instrumento aqui é o que eu vou fazer, fica tranquilo. Filmei o processo, tudo fazendo. Então, e aí... É legal, é gostoso, mas também tem uns instrumentos que não são caros em termos comerciais, né? Mas a pessoa tem um apreço, assim, quando vê o instrumento reformado, novo, bonito, assim, fica, nossa, tem gente que chora. Sabe, que pertence a algum parente, né? Que pertence a alguém da família. Aí às vezes é só para pendurar, é só para deixar ele bonitinho lá, entendeu? Nem que ninguém vai tocar, mas...
E você ainda tem algum tipo de contato com esses Stradivarius? Nem sabe da família? Não sei mais. Eles vieram por indicação, porque eles eram aqui de São Paulo, né? Então, eu não sei, não tive mais o contato, não falei mais com eles. Isso já tem... Alguns anos, suponho. Olha, isso foi antes da pandemia, inclusive. E a relação com a tua esposa? Então a tua ex-mulher, desculpe-me. Você você já estava fazendo a Torque, vocês se conheceram, e ela foi que quis expandir o negócio? Foi. Ela que começou a criar esse modelo de franquia, de como você poderia ensinar outras pessoas a fazerem aquilo que você fazia. Isso. Ela começou a pensar como que a gente poderia crescer dentro do cenário, porque o mercado de luthieria sempre foi uma coisa muito fechada. Eu via muito assim as pessoas, os luthiers, eu vou falar a maioria, né? Pelo menos eu conheço, que não gostavam, e ainda até acontece hoje, que não gostam de ensinar. Eu vou ensinar para ser meu concorrente, essas coisas sempre teve. Até para eu aprender as coisas, teve umas resistências, alguma coisa assim, né? Eu fiz até curso na ULM, que tinha um luthier, que era lá no Brooklyn. Eu passei 6 meses também. Meu primeiro curso realmente de luthieria foi na ULM. Então tinha uma resistência nisso. E aí, para quebrar isso também, para ensinar, ela teve a ideia, poxa, tem pessoas querendo, eu queria aprender a ser luthier, é meu sonho trabalhar com isso e tudo mais. Então é um ponto. O outro ponto que pessoas de muito longe queriam mandar instrumentos e ficava caro, de outro estado. Só o transporte, né? Eu tive clientes que mandaram de Minas, mandaram de Sergipe, mas ficava caro. E o transporte hoje é meio complicado, né? O pessoal não tem muito especialmente para alguma coisa que é tão delicada, né? Aí vem o instrumento, a gente faz um trabalho legal, manda no transporte e detona, é complicado, né? Sim. Então, pensando nessas duas questões, principalmente na realizar sonho de pessoas que querem trabalhar com isso aí é uma coisa que sempre nos motivou, que sempre encheu os olhos. Poxa, vamos ensinar, vamos crescer com isso, fazer franquia. Não vou ficar abrindo filial aqui e ali, não dou conta. Não tem braços para isso, né? Não, vamos ensinar e a pessoa vai trabalhar, ela vai ter uma renda. Vamos impactar a vida de pessoas. Isso que a Márcia pensou e falou, como que podemos fazer? Aí ela teve a ideia do case para transportar as ferramentas e até atender na casa das pessoas, ter essa mobilidade. Para quê também? Para ter um custo baixo. Não precisa alugar um ponto, pode trabalhar em casa, tiver um quarto, alguma coisa que pode fazer. Transforma em oficina. Evita tudo já, pagar outras contas, né? E começa a crescer nisso. Chega uma hora, que é natural, que vai ter que migrar para um ponto, sair da casa, como a maioria dos meus franqueados já migraram, para um ponto físico, para atender, para ter um espaço maior, para começar a vender instrumentos também, para negociar. Então, isso é um segundo passo. Depois entra aquele passo da pintura, que vai além. E hoje o modelo vamos supor, eu quero ter uma franquia da Torque. Qual que é o business? Se eu quiser, o valor mais baixo parece que é R$18 mil. 18.800. A gente está com esse valor esse ano. Fizemos algumas promoções aqui na Black, tudo para... Primeiro, no aniversário da Torque em outubro. A gente fez um valor diferencial, depois na Black... Estamos mantendo esse ano. Provavelmente ano que vem a ideia é passar para 24.400. Então você paga esse valor para receber todo o ferramental. Isso. E os cursos. Esse valor está incluso todas as ferramentas que a gente utiliza nos treinamentos para fazer todos esses trabalhos, desde a colagem, corte, estruturação, depois troca de traste, que é muito importante, né? Troca das peças. Só que fica fora questão de pintura. Então, todas essas ferramentas vão no kit, tá? As ferramentas novas, ferramentas específicas para vários trabalhos. E aí está incluso o treinamento comigo, tá? De 7 dias, se podendo esticar até 10, porque eu falo, a gente coloca uma flexibilidade no treinamento, porque pessoas vêm de fora, ficar muito tempo fora, tem filho pequeno, às vezes é complicado. Então, eu
estreito o treinamento em dias, mas prolonga as horas. Aí a gente fica, às vezes, até 8, 9 horas da noite e dá essa E quantas vezes você tem que fazer isso? Porque hoje você tem 5? 5, a gente está indo para 7 agora. Vocês estão indo para 7. 7. Então você tem que dedicar, parar a tua vida, o que você estiver fazendo. Exatamente. Aí é o que me ajuda os colaboradores, que eles dão conta na sequência da loja. E o treinamento você dá numa própria Torque. E o treinamento eu faço na Torque também, dentro do mesmo ambiente, porque eles vão vivenciar a rotina da Torque. Na hora de fazer um orçamento, o cliente chega na porta, eles vão me acompanhar. Então, como é que eu vou atender? O que eu vou olhar? O que eu vou passar para ele? Então, ele já tem a noção, ele está vivenciando ali. Né? Ele vai aprender como mexer no sistema. Os preços são todos dentro de um sistema. Tá? Então, todo mundo vai seguir aquele mesmo valor. Depois, ele vai para o ambiente onde os meninos estão trabalhando também em uma mesa separado. Eu vou auxiliando. Ó, vamos fazer isso, fazer aquilo, pega um instrumento. Os meninos me ajudam em alguma hora também de fazer, passa para ele, vai fazer uma colagem. Já acompanha aqui esse serviço que ele vai fazer aqui para você ficar ligado como que faz. Então a gente tem todo esse apoio. E além desse setup fee, né, que é de 18.800, que mais ele paga ao longo do serviço? Então, aí dentro ainda dos 18.800, né, todo o trabalho de marketing que a Márcia faz, o marketing, montar a página, enfim, tudo que está estruturado. Após o término, porque a gente faz também com valor de entrada de 10 mil e o restante pode ser parcelado em 6 parcelas. Se ele parcela em 6 vezes, ele fica isento dos royalties por esse período. A partir do momento que passou o pagamento dessas parcelas, ele começa a pagar um royalty, hoje fixado em R$450. Tá? Que esses são os royalties para a gente fazer a manutenção da página e fazer todo o trabalho de marketing, continuar impulsionando para ele. Então a gente dá esse período até para ele ganhar a clientela, começar a ter fluxo para depois pagar o royalty. E é só isso, ele não paga uma porcentagem do faturamento? Não, a gente optou para fazer um royalty fixo, né? Independente. Se ele 450 por mês. Se ele fizer 5 mil, se ele fizer 10 mil... Ele vai pagar R$450 por mês para fazer marketing, enfim. Exatamente, para a gente continuar fazendo. A Márcia faz os posts semanal, manda para eles postarem. Faz todo um trabalho para que eles fiquem mais focados no trabalho mesmo, né? Na execução. Um bom atendimento ao cliente, com qualidade e prazo, né? E focado, não precisar ficar toda hora. Às vezes a gente pede que eles façam uns vídeos, alguma coisa, manda para a Márcia, ela edita e tal. Pô, e aí você investe esse valor, vamos chutar uns R$20 mil, né? Você investe R$20 mil, você estava falando que um luthier pode tirar entre 5 e 8 mil reais por mês? Exatamente. Trabalhando 8 horas por dia? Ele consegue... Então retorna rápido. É um retorno rápido, a gente coloca um retorno rápido. Hoje a gente coloca um retorno de 12, mas com folga. 12, como assim? 12 meses, né? Para ele ter um retorno com uma folga. Do investimento que ele fez. Com uma certa folga, porque os primeiros meses, sim, mas vai conquistar, né? Mas a hora que ele pega o fluxo, né, ele vai. Muitas das franquias que a gente vê, eles colocam aí o retorno para 18 meses, né? Lógico. Bem mais. E aí, qual que é a diferença? Se o cara, por exemplo, tentar ser luthier, por exemplo, com vídeo no YouTube, ele consegue? Se ele tiver vontade, assim, se tiver força de vontade, que você... você fala sozinho fazendo o curso, né? Sim. Então, eu vejo uma dificuldade na questão de fazer só um curso, porque você vê a pessoa fazendo ali, mas na hora da execução vai faltar alguns detalhes, vai faltar um trato fino, uma pessoa te acompanhando para fazer. Um dos serviços mais complicados que eu vejo, que no treinamento eu pego em cima muito, é a troca de traste. Porque ali é a alma da tocabilidade, da afinação, tá tudo ali em contato. Então, eu já peguei vários serviços de outros profissionais que não estava adequado. Então, a gente teve que acabar refazendo. Entendi. Por não estar certinho o corte, a forma de colocar a trasteja, não deixa a corda ficar baixa. Então, é um trabalho que eu pego muito no pé. E só vendo o vídeo, não dá para pessoa. Não dá para fazer isso. E além do mais, quando a pessoa pega, ela também pega uma reputação que você tem aí de muitos anos de mercado. Exatamente. E você já passou pelo
Pelo caso de repente você ter que refazer o trabalho de que algum franqueado fez que não ficou bom, que gerou reclamação do cliente, e você ter que pegar esse trabalho e refazer? Até hoje ainda bem não aconteceu. Não aconteceu isso? Não aconteceu, né? Porque quando eles vão executar um trabalho, se eles têm dúvida, eu vou acompanhando, mesmo que por videochamada, alguma coisa. Então... Por videochamada você consegue ver. Exato. Videochamada dá pra gente... Mas só que como ele já passou pelo treinamento, ele precisa saber o mínimo, óbvio. O mínimo, um trato fino ali. Então tem formas de medir, ó, agora você mede, tá legal, tá assim, tá assado, tá. Aí ele vai. Se acontece algum acidente com o instrumento dele, bater alguma coisa, aí a gente repara que tem a pintura, a gente refaz. Uhum. Então, a questão da franquia, o que é melhor em todas as franquias, assim, que dão esse apoio, esse respaldo, né? É isso. A gente tá por detrás dando um apoio. Todo o suporte, né? Você é o nosso franqueado. O cliente vai ver você sabendo que você tem uma empresa maior por trás. Poxa, o Facundo fez um curso de R$50 de luthier. Será que ele está apto para mexer aqui na minha Fender de 12 mil? E é exatamente aquilo que você estava falando, porque o instrumento muitas vezes está carregado de memórias, né, de relações afetivas. Não é o valor... Alguns instrumentos são muito caros. Isso, e outros têm essa questão. São muito caros e outros têm uma questão emocional que você não quer que qualquer um coloque a mão, né? Porque o luthier, ele entra num padrão igual que nós temos na nossa vida. A gente tem um dentista de confiança, a gente tem um mecânico de confiança, a gente tem profissionais no qual, quando você adquire uma confiança dele, você, para que eu vou ficar aqui e ali? Eu vou testar. Não vai ficar, não vai querer testar com aquele, né? Não, eu vou testar para ver se é ali legal. Não, você vai ficar ali, né? A não ser que aconteça alguma coisa que ele não goste. Mas normalmente a gente sempre tem, como garantia, a gente sempre está muito aberto. O cliente, qualquer coisa que tiver, isso com os franqueados no treinamento eu passo também, venha e converse. Isso aqui não ficou ainda legal, dá para mexer? Dá. Até chegar no ponto. Lógico, não é sempre de primeira que você faz maravilha, porque não tem um padrão também. Existem alguns padrões de medidas, mas é colocado assim muito aleatoriamente, porque tem as formas de cada um tocar, o jeito. Sim. A gente tem que achar a forma que cada músico gosta. Lógico. Nem todos gostam da corda muito baixa ou muito alta. Então, é esse contato com cada um. E eu imagino também que o cara tenha que ter muito... trato interpessoal, né? Porque você está lidando com um outro músico, às vezes pode ser um instrumento para aquela pessoa ganhar vida, às vezes é uma herança que essa pessoa ganhou, às vezes é um instrumento que ele toca desde criança, porque todo músico tem uma relação quase como uma cônjuge, com cônjuge, né? Com o seu instrumento. Ele não é só um instrumento, é uma... Eu cansei de ouvir os músicos falar que tem mais ciúme do instrumento do que da esposa. Lógico. Eu falei, tá bom. Mas... E a esposa do lado. Não, mas é verdade, porque é uma coisa que, assim, é a tua maneira de se expressar no mundo, né? É o teu ganha-pão, muitas vezes. É algo que você recebeu de legado de alguém dentro da família. Você tem uma relação emocional muito próxima com esse instrumento, né? Exatamente. E muitas vezes é o instrumento que tira o estresse dele. É aquela válvula de escape, como eu disse em relação à banda. Ele chega em casa, do trabalho, naquela coisa, ele para naquele momento, eu vou tocar um violão. Mesmo que sozinho ali, ali ele relaxa, ele toca, voltei pro meu eu. Então, isso também é uma coisa que, independente se o cara tem banda ou é músico, ou só a questão daquela terapia, aquela coisa que ele falou, aqui é o meu momento, aqui é onde eu vou... E desse jeito, tem a última questão que eu queria te fazer, é a seguinte, dentro desse modelo, porque você está lidando com pessoas que precisam ter algum tipo de habilidade manual, sim, né? Algum tipo de habilidade manual você tem que ter. E alguma sensibilidade musical também. Sim. Né? Você não precisa ser músico, mas você tem que ter sensibilidade intelectual, musical, para saber o que a diferença de um dó para um ré, no mínimo, né? E ainda quando essas pessoas estão engatinhando, elas dependem muito de você. Sim. Você acha que a Torque vai poder um dia ter 300 franqueados ou não? Você vai falar, não, isso daqui é pouca gente. É meu sonho. Você acha que daria conta? Eu quero, porque se você pensar
Vamos primeiro pensar em população. 300 é ridículo o valor, mas vamos pensar em pessoas músicos que precisam. É um número alto. Isso a gente falando só de Brasil, porque minha ideia não é só questão de Brasil. A gente tem o mundo todo, tem músicos espalhados e eles precisam de profissionais, muitos. Então, 300 não é um número nem um pouco assustador para ter esses profissionais. Mas todos eles dependendo de você? Não, porque nós estamos criando uma rede. Então, todos os novos franqueados, eles entram no grupo de todos os franqueados, tá todo mundo ali. Quando eles colocam uma dúvida lá, os mais experientes já ajudam. Eu fiz isso, eu fiz dessa forma, que é legal, eu desenvolvi isso. Então, todo mundo está se ajudando. Então, não fica uma coisa só minha. Entendi. Lógico que eles querem que eu fale como que é, ou eu só dou o aval. Gente, legal, o que ele falou, testa, faz. Então, a gente está fortalecendo o nosso grupo, né? A nossa rede com os franqueados para isso. Porque, lógico, eu não vou estar para sempre para formar isso. Então, a ideia da Torque a Torque já tem vida própria, né? Então, já é uma coisa que já todos vão estar ali se ajudando. Então, é possível a gente atingir um número bem maior, né? E até porque minha aposentadoria, eu penso em fazer isso, só dar treinamento. Eu não precisar... Só dar treinamento, aula, né? eu não vou precisar, porque eu quero vender a minha unidade, que é a sede, como uma unidade de franquia. Alguém possa comprar e vai administrar lá. Aí sim, eu saio dali, porque a minha ideia, a minha vontade também é criar ferramentas novas que possam ajudar, ter essa liberdade de criação. E treinamento, aí eu vou focar, vou estar mais focado, mais disponível para eles. Então, essa é a minha ideia, de realmente fazer por hobby, né? Se for você ter um hobby, montar a minha oficina para dar o treinamento e ali eu faço meus instrumentos, alguma coisa, sem precisar desse ganho, né? E aí eu fico mais aberto, mais livre. Muito legal, Paulo. Bom, desejo vida longa e próspera para a Torque. Obrigado. Que você atinja todos os seus sonhos, que você consiga de novo transformar o teu negócio numa superpotência. E vamos continuar crescendo a família Torque e ensinar cada vez mais esse pessoal a realizar o sonho que eles têm de trabalhar com isso, de fazer outras pessoas felizes. Porque qualidade de vida também é importante nisso. Os franqueados têm a mobilidade, tem essa liberdade de horário, vou trabalhar aqui à noite, tem uns que trabalham à noite, enfim. E o show não pode parar, nem a música pode parar, né? Nunca, não pode, que seria de nós sem a música, né? Não dá nem pra pensar. Não dá nem pra pensar. Então é o que a gente tem de vocação. Que demais, cara, que demais. Obrigado. Parabéns mais pelo uma seu vez, trabalho, viu? Eu agradeço muito essa oportunidade. Feliz ano pra gente. Obrigado mesmo. Diva de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. Até uma próxima.